E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal. E nesse curso vamos falar agora a respeito de felicidade. Eu já quero agradecer todos que assistiram os vídeos até aqui. Eu espero que vocês estejam colocando em prática o pouco que foi ensinado até aqui. E aí eu quero me desculpar aqui, foi uma semana toda sem gravar os vídeos, né? Mas agora eu vou dar continuidade, tá bem? Então vamos lá, a gente falou a respeito de felicidade, conceito de felicidade, e aí começamos a entrar na questão dos exercícios. Então, hoje a gente vai falar a respeito do exercício do perdão, etapa 2, porque a primeira etapa era você perdoando o próximo, você fazendo a regressão, você lembrando tudo o que aconteceu na sua vida, desde da última lembrança que você teve, da primeira lembrança que você teve até os dias atuais. Você perdoando toda e qualquer pessoa que fez algo que não te agradasse, alguém que olhou com a cara feia para você, alguém que olhou te desmerecendo, ou desde coisas graves, né? Você brigou com alguém, a pessoa te bateu, a pessoa terminou com você, independente do motivo, você tirar essa memória da sua mente, né? Para que você não lembre e isso te machuque outra vez, né? Fechar as feridas. Então, você pode falar assim, mas essa pessoa e aquela eu não consegui perdoar, mas o nome é exercício, então você vai exercitar e você vai chegar um momento que você vai perdoar. Os sentimentos, eles são exercitáveis. Você pode ter dificuldade de dizer que ama alguém e você começar a fazer isso, você vai ter mais facilidade com o passar do tempo. Então, exercício é isso, né? Então, vamos lá. Hoje o exercício vai ser a respeito de você perdoar você mesmo. Então, vamos lá. Você vai fazer uma regressão e vai lembrar desde quanto antes, mais que você se lembrar, você vai viver aquela situação que você agiu ou omitiu, e aí você vai se perdoar por aquilo. Um exemplo, eu era criança e se eu tivesse tirado nota boa da escola, eu ia ganhar um prêmio para mim ir para o Japão, representar o Brasil, alguma coisa assim, um exemplo. E aí eu não fiz, e aí aquela situação já passou, e aí eu continuo me martirizando por aquilo. E às vezes tem algum familiar meu falando, poxa, tu foi burro, tu foi desinteressado, e aí tu não conseguiu. E aí, quando alguém faz isso comigo, se você está colocando em prática, lá no exercício do perdão, você já entrou em processo de perdoar essa pessoa. Mas a questão é que, quando uma pessoa está te acusando e ela sai perto de você, você não vai escutar mais ela te acusando. Você não vai ver ela, você não vai ver a presença dela. Só que, eu sei que parece até bobagem, né? Tem um meme do Tiririca que ele fala assim, onde eu ia, ali eu estava. Mas o que acontece? Quando é você e a sua consciência, você e a sua mente, e se você é seu inimigo, ao invés de se amar, o que acontece? Você vai tomar banho e se tem alguma acusação na sua mente, essa acusação está te acusando. Você vai para o serviço, está te acusando. Você vai dormir. É por isso que muitas pessoas não conseguem dormir se não for à base de remédio, tem que passar por terapia, por várias coisas. Porque essa acusação, eu citei um exemplo aqui, mas pode ser vários exemplos, entendeu? Então, isso impede você de viver melhor. Eu vou fazer outro vídeo falando a respeito de confiança, porque a confiança é quando você é convencido que você pode fazer aquilo. Na verdade, a confiança ela vem pelo conhecimento e pela prática.
você começa a ter conhecimento a respeito de uma coisa e você começa a fazer aquilo várias vezes, você vai ter facilidade para você fazer independente de onde você esteja. E aí é preciso você não estar se acusando, se desmerecendo, se colocando para baixo. Todas as pessoas têm a mesma capacidade, só que uns fazem sucesso mundialmente, outros não fazem sucesso nem dentro de casa, um exemplo. E tá tudo na nossa crença, na nossa forma de ver as coisas. Então vamos lá, eu vou colocar a música aqui, e aí você vai se perdoar quando você fazer esse exercício várias vezes, e aí você vai agregar os dois agora, você vai fazer o exercício do perdão, para você perdoar as outras pessoas, e aí vai atualizando sua lista. Eu fiz exercício do perdão ontem, mas hoje de manhã a pessoa olhou para mim com a cara feia, a pessoa visualizou minha mensagem no WhatsApp, não respondeu, e aí você vai inserindo essas pessoas na lista, e você vai tirar esse tempo de 10 minutos, de 15 minutos diários, para você investir na sua felicidade, e aí tira esse lixo da sua mente. Você não precisa ficar guardando uma coisa que já aconteceu, você não precisa sofrer de novo. Vou me policiar aqui para falar mais devagar, tá? Porque eu fico falando muito rápido, mas eu espero que você esteja entendendo o que eu estou falando. Então, eu vou colocar a música aqui, vou fazer um efeito especial aqui para a tela ficar preta, e aí a gente vai começar o exercício do perdão. De novo, você vai entrar no seu quarto, vai desligar as luzes, vai fechar a porta. Se você é casado, é casada, tem filhos, se você vive com outras pessoas, fala para a pessoa, dá esse tempo para você, para ela não te mostrar nada agora. Passou isso no Big Brother, na novela, não sei o que. Não, esse momento você vai se dedicar para isso, nesses exercícios. E aí vamos lá, você vai entrar no seu quarto, vai fechar a porta, você vai apagar a luz, vai deitar na cama. Eu aconselho você deitar de barriga para cima, entendeu? Fica bem relaxado. Se tiver com, sei lá, com uma roupa que está muito apertada, alguma coisa assim, bota uma coisa, você vai ficar tranquilo e você vai relaxar. Você vai fechar os olhos e eu vou botar a música aqui, você pode acompanhar esse vídeo, né? Fazer por aqui comigo. Ou então você pode colocar uma música de preferência sua, som de barulho de água, chuva com tempestade, música clássica, é de escolha sua. Mas eu vou colocar aqui para dar exemplo, quem quiser seguir por aqui, tudo bem. E aí você vai lembrar, né? Tá tocando a música lá, você fala, e aí você vai pensar na sua mente. Naquele dia, eu me envolvi numa briga em tal lugar, tal e tal. E aí, independente de você estar certo ou estar errado, falar, eu me perdoo, você vai sorrir para você mesmo, que faz parte desse de aceitação, e aí você vai se dar um abraço bem forte. E aí você vai lembrar de outra situação, naquele dia não era para ter feito isso, eu falei alto com o meu chefe, fui despedido, e eu me perdoo por isso, e você vai lá e se abraça. Naquele dia era para me ter tomado esse tipo de atitude, eu não tomei e aconteceu aquilo, entendeu? Então, vou colocar aqui e aí a gente vai fazer, tá bom? Se eu tiver falado alguma coisa que você não entendeu, tenta entender pelo contexto, porque eu estou fazendo um vídeo sem corte, porque dá muito trabalho fazer um vídeo, como eu quero completar o curso, então tem que fazer da melhor forma possível, beleza? Então, sem mais delongas, vamos colocar aqui a parte aqui do exercício. Vai lembrando, se concentra, relaxa. Você está em um ambiente seguro. Agora você vai viajar no tempo e vai lembrar
alguma atitude que não era para você ter feito e você fez, e você se culpa até hoje por isso, se culpava, porque você vai se perdoar. Lembra da situação, ri para você mesmo, você é merecedor de perdão. Se abraça e fala: eu me perdoo. Se você é cristão, se você acredita em Deus, Deus já te perdoou. Você não precisa ficar sofrendo por essa atitude. Isso não vai mudar nada. Ok, já se perdoou. Lembra de outra situação. Lembra de todas as situações e se perdoe por todas elas.